Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para assistirmos uma aula sobre combinação, tá? Assunto da análise combinatória. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Então eu separei aí para vocês aí um exemplo para a gente entender o que é combinação, tá? Então vamos para esse exemplo. Então temos aí, dispondo de 4 tipos de frutas relacionadas abaixo e misturando exatamente 2 delas para tomar com leite, de quantas maneiras distintas uma pessoa pode tomar essa vitamina? Então observe o seguinte, nós temos aqui, tá? Nós temos aqui a maçã, nós temos maracujá, laranja e temos o abacaxi. Então, a pessoa tem como primeira opção de suco, ela tem essas frutas para tomar. Então, temos aí, primeira opção, temos lá maçã, maracujá, laranja e abacaxi. Feito isso, ela vai ter uma segunda opção para suco. Então, a segunda opção de suco, ela já escolheu a maçã, então ela tem para a escolha do segundo suco, maracujá, laranja e abacaxi. Para a pessoa que escolheu como primeira opção maracujá, ela vai ter como segunda opção maçã, laranja e abacaxi. E assim sucessivamente quanto os outros, ok? Então, espero que vocês tenham entendido esse pensamento e agora a gente vai entender como é que vai ser feita essa mistura. Então observe, nessa mistura, essa pessoa vai escolher maçã e maracujá. Depois, se ela não quis isso, ela tem a segunda opção, que seria o quê? Maçã e laranja. Não quis essa opção, poderia escolher maçã e abacaxi, ok? Então fez essa mistura. A mesma coisa, para o mesmo pensamento, faremos com o maracujá, tá? Escolhendo maçã e assim sucessivamente, tá? Para a mesma coisa, a laranja com a maçã e assim sucessivamente. E para a mesma coisa, abacaxi com maçã e assim sucessivamente. Aí, o que é que eu quero que vocês entendam? A pessoa vai fazer uma mistura para tomar um suco. Observa, na primeira opção aqui, eu tenho o seguinte, eu tenho maçã e maracujá. Eu vou fazer a mistura. Fiz a mistura maçã e maracujá. Mas se eu botar maracujá e maçã nessa mistura, não é a mesma mistura? Então o que é que acontece? Para eu não contar 2 vezes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou cortar uma delas. Então eu tenho lá maçã e maracujá, então eu cortei maracujá e maçã embaixo. Aí eu tenho lá maçã e laranja. Vou ver onde é que eu tenho laranja e maçã. Então, ó, cortei para não repetir, tá? Então, tenho lá maçã e abacaxi. Então vou procurar abacaxi com maçã. Cortei. Vou lá, maracujá com laranja. Vou procurar laranja com maracujá. Fui lá e cortei. Maracujá com abacaxi. Vou procurar abacaxi com maracujá. Fui lá e cortei. Vim lá, laranja com abacaxi. Vou procurar abacaxi com laranja. Então, visto que a gente estava repetindo, fazendo a mesma mistura. Então, observem aí que nos sobrou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 maneiras de fazer essa escolha. Então, pois bem, então vamos entender um pouco a combinação. Observe, se eu fiz essa mistura desses sucos aí, então, o que foi que aconteceu? Nessa mistura, eu misturei maçã com maracujá. E maracujá com maçã é a mesma coisa. Então, eu estou falando de combinação. Por quê? Eu mudei a ordem, mas o resultado é o mesmo, tá? Me deu a mesma opção. Então, quando eu mudo a ordem e essa ordem não interfere no resultado, então eu estou falando de combinação, tá? É o contrário de arranjo, porque no arranjo, quando a gente muda a ordem, a gente muda o sentido também, a gente muda o resultado.
Então, se a gente muda a ordem, muda o resultado, a gente fala de arranjo. Se a gente muda a ordem e não muda o resultado, então a gente está falando de combinação, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem os vídeos e assistam. Assistam que vocês vão conseguir, com certeza, entender. Tá? Então agora, para a gente facilitar os nossos estudos sobre combinação, vamos agora para os cálculos, tá? Então, ó, observem aí que no nosso cálculo, nós vamos desenvolver uma fórmula. E essa fórmula ela é dada por isso aqui, ó. Nós vamos memorizar essa fórmula. Então essa fórmula aqui que nós temos, que é sobre a combinação, eu tenho a combinação de n elementos tomados k a k, vai ser igual a n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Observem que na nossa fórmula a gente tem esse k fatorial fora aqui, ó. Na análise, no arranjo, nós não temos esse k fatorial fora. Nós só temos n fatorial sobre n menos k fatorial. Como estamos falando de combinação que são elementos repetidos, então a gente vai colocar aqui esse k fatorial aqui para não contar duas vezes, ok? Então, feito isso aí, vamos fazer os nossos cálculos e vamos entender. Então, ó, o que foi que eu fiz? A combinação de 4 elementos tomados 2 a 2, onde eu vou ter o n vai ser 4, olha lá, o n vai ser 4 e o k vai ser 2. Então, onde tem n eu coloco 4 e onde tem k eu coloco 2. Então, n 4, 4 eu coloco 2. Então, vamos entender. Observe, esse n aqui é o conjunto. O conjunto é as opções que eu tenho. São o quê? No conjunto eu tenho a minha maçã, eu tenho maracujá, eu tenho a laranja e tenho o abacaxi. Então eu tenho 4 opções. Então, 4 opções. E esse 2, que é o elemento KK, tá certo? Esse 2 aí vai ser a mistura. Ou seja, a mistura de 2 sucos. Ou seja, maçã e laranja, a mistura de 2. Ou maçã, abacaxi, a mistura de 2. Tá? Então, feito isso, vamos fazer o nosso cálculo. Então, temos aí que a combinação de 4 elementos tomados 2 a 2 vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Como é que é isso? Observa aqui que eu tenho 4 fatorial. E nessa aula, nessa aula aqui que nós estamos vendo, esse aqui já é um assunto que já vem de fatorial. Então, se vocês tiverem dúvida com fatorial, volta lá no vídeo rapidinho de fatorial para ver como é que faz isso aqui, tá? Então, eu peguei e reduzi aqui o 4 fatorial até o 2 fatorial. Tenho o 2 fatorial aqui que corresponde a 2. E tenho esse 4 menos 2 que é 2 fatorial. Ó. Tenho 2 fatorial em cima, 2 fatorial embaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplificar, ou seja, eu vou dividir 2 fatorial por 2 fatorial, que vai me dar 1. Ficou em cima 4 vezes 3, que vai ser 12, e embaixo 2. Dividindo 12 por 2, nós temos 6 maneiras. Então, observem que lá na anterior, eu mostrei a vocês como era que era desenvolvido e agora mostrei a vocês através de cálculo. Tá certo? Para nós, na análise combinatória, nós vamos usar o pensamento para poder resolver os problemas. E os problemas são os cálculos, tá? Então, para isso, nós temos uma definição sobre combinação, tá? Essa definição diz o seguinte: chama-se combinação todo o conjunto formado por k elementos distintos entre os n elementos distintos do conjunto, tomado k a k. Observe que tem aqui, ó, k menor ou igual a n. Esse k é um valor numérico que representa o conjunto dos números naturais que vai de 0 até o valor n do conjunto, ok? Então, para nós entendermos melhor, então eu coloquei lá embaixo. Quando a ordem não importa, tá? Estamos falando de combinação, tá? Portanto, a ordem importa? Não importa a ordem, então é combinação, ok? Então espero que vocês tenham entendido e agora nós vamos ver umas propriedades com a combinação, tá? Então temos lá, observe o número de combinações de n elementos distintos tomados k a k em cada situação
a seguir. Então, a primeira situação que nós temos é quando o K é igual a zero. Observem aqui, ó, nós temos aqui o K sendo igual a zero. Então, vamos utilizar a fórmula de combinação, que é dada por essa formulazinha aí que a gente já viu anteriormente, que é a fórmula que vocês têm que estar memorizado aí na cabeça. Mas essa fórmula de combinação, ela também pode ser utilizada por outra fórmula também, que é dada por essa aí, ó, tá certo? Onde aqui, ó, esse valor aqui que nós temos aqui é chamado de número binomial. Então, esse número binomial, ele tem uma compreensão aqui, ó, de N e P, o valor de N, que é o de cima, e o valor de P, que é considerado de K, tá? Eles pertencem aos números naturais. Isso quer dizer que esse P, que vai ser o nosso K, ele vai ser um número que pode ser maior ou igual a zero ou menor ou igual a N, que é o valor do conjunto, tá? Então, para nós termos esse pensamento, então a gente vai perceber que a combinação de N elementos tomados K a K vai ser igual ao binomial de N a K, tá certo? Então, nós temos isso aí. Então, vamos fazer a substituição. Então, substituindo aonde tem K por zero, então observa aqui, ó, que eu substituí aqui esse K aqui por zero, fiz a substituição, e onde tinha o K eu coloquei zero, ó. Então, N menos K, coloquei zero. Então, a gente teve essa substituiçãozinha aqui, ó, tá? Se não estiver entendendo, pausa o vídeo, olha direitinho, volta ao vídeo, assiste de novo, que vocês vão entender com certeza, tá? Então, ó, dando prosseguimento aí, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou ter essa redução aqui, ó, N menos zero fatorial vai dar N, né? Então, nós temos N fatorial em cima sobre 0 fatorial e N, ó. Igual aqui, ó, N fatorial e N fatorial embaixo. O que é que eu vou fazer? Vou dividir eles, ou seja, vou simplificá-los. Então, simplificando, me sobra em cima 1 e embaixo sobra o 0 fatorial. E esse 0 fatorial, ele por convenção, tá certo? Dos termos definidos, nós temos que 0 fatorial, ele é igual a 1. Então, se o 0 fatorial é igual a 1, eu tenho 1 dividido por 1, que vai me dar como resposta 1. E aí, nós temos que a combinação de N elementos tomado a zero vai ser a mesma coisa que o número binomial de N a zero, que vai ser igual a 1. Então, isso aí vai evitar de vocês estarem fazendo cálculos, tá? Para ter a resposta. Então, toda vez que tiver uma combinação de um valor de um conjunto tomados a zero, então esse valor vai ser como resposta 1. Ok? Então vamos para a segunda. Então temos aí, ó, quando K é igual a 1. Então observem aqui, ó, eu tenho aqui o K sendo igual a 1. O que é que eu vou fazer? Onde tiver K, eu vou substituir por 1. Então a gente já viu que a fórmula é essa, ou então a gente pode representar a fórmula por esse número binomial, mas aí a gente vai resolver aí e fazer a substituição quando K for igual a 1. Então, aonde tiver K, nós substituímos por 1. Então, observem aqui, ó, onde tem K, eu substituí por 1. Então, K aqui eu substituí por 1 e o K aqui eu substituí por 1, tá? Então, observando isso aqui, nós temos o seguinte, que eu vou ter que reduzir esse N fatorial até o N menos 1. Então, eu vou reduzir ele para poder fazer o fatorial, resolver o fatorial. Então, ó, decresci o N fatorial até o N menos 1, tá? Fatorial. E aí, ó, tenho igual em cima e igual embaixo. O que é que eu vou fazer? Sim, vou simplificar. Então, cortei os dois. Sobrou para mim o quê? N sobre 1 fatorial. E esse 1 fatorial, a gente viu também que por convenção, né? Nós temos que o 1 fatorial vai ser também 1. Então, se é N dividido por 1, nós vamos ter como resposta N. E aí também nós vamos ter que uma combinação de N elementos tomado a 1, ou binomial de N a 1, a gente vai ter como resposta o N. Então, isso vai evitar da gente estar fazendo cálculo, ok? Então, observe isso aí bem direitinho para vocês fazer o cálculo mais rápido. Tá? Então vamos para o próximo exemplo. Então agora eu tenho quando K é igual a N. Então observa aqui, ó.
Eu tenho aqui, quando esse K aqui, ele é igual ao valor N. Então, onde tivermos o K, substituiremos por N. Então, ó, vamos lá. A gente sabe que a combinação é dada por essa fórmula. E a partir daí, nós temos o seguinte, que substituir que o K por N, então onde tiver o K eu coloquei N, aqui eu coloquei ó, K, substituir por N. Eu sei que N menos N vai dar 0 fatorial. E aqui eu tenho N fatorial com N fatorial. Ó. O que é que vai acontecer? Vou cancelar os dois. O que é que vai me sobrar agora? 1 em cima e o N menos N aqui, ó, vai dar 0 fatorial. Então vimos que o 0 fatorial por convenção dos termos definidos, nós temos 1, então temos 1 dividido por 1 que vai ser como resposta 1. Então também teremos uma combinação de n elementos tomado n a n, tá? Então vamos ter como resposta 1. Ou seja, o binomial também de n a n vai ser 1 também. Então espero que vocês tenham entendido isso aí e sempre vão estudando e fazendo os exercícios, tá? Então, ó, o próximo exemplo eu tenho aqui quando K ele é igual ao número P. Então observem lá, ó, temos lá a fórmula da combinação, que a gente sabe que a combinação de n elementos a K é igual a o binomial de n a K. Então agora vamos calcular mostrando pelo binomial. Então, ó, vou utilizar essa fórmula aí do binomial. Então, vou fazer a substituição. Então, onde tem K, eu coloco P. Observem aqui, ó, onde tem o valor de K, eu substituo por P. Então, na fórmula, N a K, eu vou substituir N a P. Então, N fatorial, onde tem K, eu coloco P. Então, aqui eu tenho N menos P fatorial. Observa também aqui, ó, que eu vou ter que decrescer isso aqui para esse número aqui. Então, eu vou decrescendo, vai ficar N vezes N menos P fatorial sobre N menos P fatorial sobre isso aqui. Então, esses valores são iguais, então eu vou simplificar pelo fatorial, né? E aí, simplificando, vai nos restar N sobre P fatorial. E aí nós temos a nossa formulazinha, nosso PNP, que é o binomial de N a P, temos aí que é a combinação de N a P. Né? N a P a P. Então temos aí que ela é N sobre P fatorial. Então memorizem isso aí, que agora a seguinte, a gente vai fazer agora a seguinte parte aqui, ó, que K, tá? K agora vai ser N menos P. Então onde tem K, eu vou substituir por N menos P, tá? Então, fazendo essa substituição, né, nesses valores, né, que eu vou utilizar, tá? Pelo binomial, vou utilizar o número binomial. Então, observem o que eu fiz, ó. Aqui, ó, N, o K é N menos P. Então, no lugar do K, eu coloquei N menos P. Então, aqui eu tenho K, eu coloquei N menos P fatorial. Observe que eu fiz a substituição aqui, ó, desse com esse, tá? N, tá aqui, ó, menos, e o K, que é quem? N menos P. Fechei, fatorial, tá? Então, só uma questão de ordem aqui, que na impressão não ficou, o fatorial é aqui, tá? Então, esse aqui nós não tem, tá? O fatorial dele é aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nós, para resolvermos, nós vamos tirar do parêntese. Então, tiramos aqui do parêntese, ó, n mais menos com mais deu menos. Então, tá aqui, ó. E menos com menos deu mais. Ficou aqui, ó. Então eu tenho n menos n mais p fatorial. E o outro aqui de fora, tá? O que é que eu vou fazer, ó? Esse n com esse n aqui não vai cancelar? Não vai dar zero? Eu tenho um n. Tiro o n e fica o quê? Zero. Então, corto esses dois, tá? Então, o que é que vai me restar? Observe o seguinte, ó. Que esse n aqui eu reduzi até n menos p fatorial. Então, eu reduzi n vezes n menos p fatorial sobre, aí embaixo, n menos p fatorial, e aqui o que restou que foi o p fatorial, tá? Cortei esse com esse, e aí ficou n sobre p fatorial. Então isso aí a gente já viu no anterior, né? Então, o que é que a gente vai ter? Temos aqui o seguinte, que quando fizemos o binomial de n a p, nós tivemos como resposta n sobre p fatorial. E quando fizemos os n elementos tomados
N menos P, tá? Os elementos do binomial de N a N menos P, tá? Então temos aí como resposta também o N sobre P fatorial. Observem que foram iguais. Então, nós vamos ter como resposta que o binomial de N a P é a mesma coisa que o binomial de N a N menos P, tá? Então nós temos isso aí como resposta. Então, para a gente finalizar essa parte, tá, do nosso entendimento sobre combinação, então eu coloquei aqui alguns exemplos. Observe o seguinte, eu tenho uma combinação de 8 elementos tomado 3 a 3. Essa combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 é a mesma coisa de 8 elementos tomados 5 a 5, tá? Se eu fizer resolver esse problema aqui, eu vou ter o mesmo resultado com 8 elementos 5 a 5. Então, como é que a gente vai fazer essa observação? Observa aqui o que eu tenho aqui, ó, 8 a 3, 8 a 5. Se eu somar aqui, ó, 3 com 5 vai me bater 8, tá? Então, eu tenho essa combinação aqui. Essa combinação aqui vai ser o mesmo resultado, ok? Então, ó, temos lá letra B. Então, tem lá o binomial 13 a 6 é a mesma coisa de 13 a 7. Então aqui a gente também pode ter uma ideia aqui também, ó, que isso aqui é escrito como uma combinação também. Então a gente tem 6 e 7, temos 13, ok? A mesma coisa para a letra C, tá? E também para a letra D, tá? Então espero que vocês tenham entendido aí esse assunto, tá? Na próxima agora já vamos voltar com os exercícios sobre combinação. Então aproveitem bem essas explicações aí para a gente poder entender os exercícios que vão ser resolvidos, tá? Então espero que a explicação tenha sido bem atendida, tá? Vocês aí que gostaram aí da explicação, se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no canal a dúvida que a gente aí vai tentar esclarecer, ok? Então, até a próxima aula, tá certo? E fiquem com Deus que vamos voltar com a resolução sobre combinação, resolução de exercício. Até a próxima!